Fala, provedor! Bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre o relatório de estações ou relatório de infraestrutura de rede. Esse relatório ele é muito importante porque é com ele que a Anatel desenha como está a rede de internet no Brasil, principalmente o que diz respeito ao backhaul, a estrutura da espinha dorsal, a estrutura principal da rede de internet. Quando você envia esse relatório, você está ajudando em dois sentidos. Primeiro, não tomar multa da Anatel, porque é um relatório obrigatório. E segundo, sabe aqueles termos de ajustamento de conduta, também conhecido como TAC, que a Vivo, Claro, Oi e as grandes teles fazem e que, ao tomar uma multa, ao invés de pagar a multa, eles vão lá e constroem uma rede de alta capacidade? Pois bem, para evitar que isso aconteça com a sua região e o seu provedor, é importante que você comunique, informe para a Anatel aonde você está com a rede e aonde você tem clientes sendo atendidos. Por isso, o relatório mensal do DISE e esse relatório de estrutura de rede, da sua infraestrutura de rede, são extremamente importantes. Eu vou mostrar para vocês hoje, no nosso portal, como que funciona toda a organização da informação, desde cadastrar, eu vou mostrar hoje. Eu vou mostrar hoje para você, dentro do nosso portal, como que a gente faz toda essa estrutura, seja a informação de uma nova estação, seja a edição dos demais dados, que é a conexão, o enlace, como que eles estão conectados os pontos, a diferença entre estação, chegada de link e tudo mais. A gente vai ver num vídeo mão na massa, passo a passo, como fazer. Para você que é nosso cliente poder pausar o vídeo e fazer também a sua parte, ou você que não é cliente entender como o nosso portal facilita demais esse controle e a gestão dessa informação. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com outros provedores de internet que precisam dessa informação e deixe o seu comentário para a gente poder responder, tirar suas dúvidas ou entender o que é mais relevante para você para gravar os próximos vídeos. Antes de mais nada, vou mandar um salve para dois empreendedores mirins, Derek e Estevão, lá do Recife, que acompanham o nosso canal. Um abraço para vocês e vamos lá para o portal. Então vamos lá. Aqui no portal eu estou na tela de login inicial. Então você vai entrar com seu e-mail e a senha e clica no botão login. Ao acessar o portal, a primeira tela é a página inicial, onde nesse momento nós estamos mostrando um resumo de como que está os acessos que você declara para a Anatel. Então aqui nós temos nesse ambiente de teste a simulação de algumas cidades, a quantidade de acesso por cidade e os gráficos dos tipos de atendimento, tecnologia e o tipo de cliente, para você ter uma noção se isso realmente está alinhado com aquilo que você está fazendo no provedor. Mas não é o foco desse vídeo. Esse vídeo a gente vai aqui na parte de estações e aqui a gente faz primeiro a organização das estações, dos pontos onde eu tenho POP, que estão interligados entre eles. Nesse teste, eu tenho aqui embaixo, por exemplo, um teste da chegada de link, que é exatamente o mesmo lugar aonde está o POP principal, que é esse POP Varginha, esse de cima aqui, ó, POP Varginha. Eu tenho também o POP Varginha Wi-Fi, porque na hora de gerar o relatório da Anatel de enlace, eu preciso que as estações elas sejam do mesmo tipo. Como que eu crio um enlace na fibra, que do outro lado, na outra ponta, tem um rádio? Eu preciso ter um rádio aqui conectando com o rádio do outro lado. E por isso, neste ponto do POP principal, eu posso ter a fibra, posso ter o rádio e posso ter a chegada de link.
Esse relatório ele vai apresentar para a Anatel as informações da radiação restrita, cabos, fibras e as estações de rádio 2.4, 5.8. Tendo aqui então 3 lugares, ou seja, 3 estações no mesmo local, que mais para frente, quando a gente for fazer a parte de enlace, vai ficar mais claro. Eu também fiz aqui a simulação de um outro ponto dentro da cidade no Wi-Fi, que é esse Varginha para Três Corações, bairro Resende. Coloquei aqui um endereço só de simulação e coloquei também essa estação teste JD que a gente vai fazer a edição. Depois de eu trazer todas essas possibilidades, eu cadastrei também ali em cima uma em Três Corações. Essa daqui, ela já está pré-cadastrada, mas eu vou fazer a edição dela e vou cadastrar ela como uma estação de fibra em um outro lugar e depois eu vou cadastrar uma nova estação do zero para vocês entenderem como que o sistema funciona. Então primeiro vamos fazer essa edição. Cliquei aqui no botão editar. Eu tenho, primeiro campo, o nome da estação, o nome do POP, o nome que eu queira dar, que faça sentido para a minha referência. Vou colocar aqui então, por exemplo, POP Pouso Alegre. Tem o nome da empresa que, se você faz o registro de mais de um CNPJ no nosso sistema, você vai poder selecionar entre aqueles que você cuida qual deles você está fazendo esse registro. Ao puxar a empresa, ele traz também o Fistel, que a gente cadastrou aqui de acordo com o Fistel da Anatel. Se é link ou não, vai fazer diferença dos pontos onde você quer dizer que é uma chegada de link. O número da estação, ele é uso exclusivo da consultoria, ou seja, não tem como editar. Então, lá no acesso nosso de administrador, a gente vai cadastrar essa estação na Anatel e após ser gerado esse número de estação, nós vamos trazer para cá e colocar no portal para ele já ganhar esse número de referência. E depois eu mostro ali fora no menu geral como que fica uma estação que já está cadastrada na Anatel. Meio de acesso, você tem algumas opções. Nesse caso a gente vai usar fibra, mas ele pode ser o cabo coaxial, cabo metálico, fibra, rádio e satélite. Essas são as opções que a Anatel oferece para esse tipo de formulário. E baseado no meio de acesso, nós listamos os tipos de tecnologia que fazem sentido. Fibra no prédio ou fibra em casa, ela tem a diferença que na fibra no prédio, normalmente você vai usar quando você entrega essa fibra lá numa indústria e chegou naquele ponto X que foi combinado, dali para frente você não faz mais nada. Então vai ter uma equipe de TI que é responsável por fazer a gestão da rede nesse prédio. Pedro, é um condomínio, mas eu chego no apartamento do cliente. Então é fibra em casa. Se você entregasse no condomínio e o condomínio fizesse a gestão da rede, você estaria entregando no prédio. Essa é só uma diferença que está acompanhando a tradução do inglês, que é Fiber to the Building, que é fibra no prédio, e Fiber to the Home, FTTH. Então, o que seria o FTTH é o fibra em casa. Esse é o que nós usaremos para a maioria das coisas relacionadas à Anatel. Endereço, vamos botar aqui Fernandão, vamos ver se ele vai puxar aqui. Não, puxou lá no Paraná. Vamos pegar um endereço qualquer da cidade de Pouso Alegre. Vamos pegar Pouso Alegre, vírgula, MG. E ele traz aqui algumas possibilidades de endereço que ele entende que é Pouso Alegre. Por que isso é importante? Quanto mais próximo do endereço eu colocar, mais fácil de eu apontar no mapa. Então, ao selecionar aqui um dos endereços sugeridos pelo Google, ele vai trazer aqui embaixo um posicionamento aproximado e depois você pode ajustar o mapa aqui embaixo. Então, se eu uso a função de mapa,
às vezes fica mais fácil de eu encontrar qual que é a referência. Eu posso usar tanto a visão de relevo, como na visão de satélite, incluir marcadores. Vamos deixar os marcadores aqui e vamos, por exemplo, segurando o Ctrl, ou eu posso usar também aqui, ó, no canto direito, ativar a visualização em tela cheia, que ele expande toda a minha tela, fica muito mais fácil de eu posicionar esse meu marcador. Vou arrastar esse marcador lá para a rodovia, que eu quero que ele fique aqui próximo ao shopping Serra Sul Shopping, ou ao restaurante Fernandão, que é um ponto bem conhecido também. Então vamos pegar e vamos colocar ele aqui em cima, no meio do mato. Não, como eu estou falando de uma estrutura de fibra, vamos colocar aqui perto da rodovia, tá? Vou colocar aqui que está no posto de gasolina do Fernandão. Beleza. E aí eu vou pegar aqui, rodovia São Paulo 381, que é Fernão Dias. Vou minimizar o mapa e vou colocar agora qualquer coisa que eu queira nesse endereço. Então, rodovia Fernão Dias, quilômetro 381, sei lá. Vamos agora no número aqui, colocar sem número. O bairro, ele puxou daquele que ele tinha pegado no Google Maps. Vou colocar aqui, ó, Fernandão. Não sei qual que é o nome desse bairro, mas coloquem o bairro corretamente. O CEP eu não vou mexer. E o complemento, eu vou colocar aqui como complemento posto do Fernandão. Beleza, cidade de Pouso Alegre, e esse endereço automaticamente é preenchido como do tipo estação, porque ele tem algumas linkagens aqui no sistema. Tá preenchido, eu posso vir aqui embaixo, salvar, registro atualizado com sucesso. Bem no cantinho aqui, atrás da minha foto, deixa eu minimizar aqui, ó, tem aqui, ó, o botão finalizar. Eu posso encerrar então esse cadastro e ao finalizar, ele vai trazer para mim aqui, olha, após finalizado, caso necessário, o administrador deverá solicitar para liberar a edição dessa estação. Se por acaso você tem que fazer algum ajuste e enquanto ela ainda não foi cadastrada na Anatel, solicita para a gente reabre. Finalizei, vai voltar para a tela de estações e ele já vai mostrar ela finalizada. Então aqui, ó, ela subiu aqui para cima com Pouso Alegre, está finalizado os dados que eu coloquei. Se eu clicar aqui em editar, eu não vou conseguir editar de fato, eu vou só conseguir visualizar até que ela seja liberada novamente. Eu vou fazer agora um cadastro do zero, colocando uma estação no endereço aqui do escritório. Então vamos lá, nova estação, estação Pop Santa Rita do Sapucaí. Empresa, ele vai puxar a única opção que tem e com isso ele permite somente um dos fistéis. Número de estação, mais uma vez, após cadastrado na Anatel, vai ser trazido para cá. Tipo de tecnologia, fibra em casa. E reparem que nesse caso o mapa não está aqui. O mapa só vai aparecer depois que eu selecionar qualquer endereço do Google. Então vamos lá, ó. Rua Maria Tereza Carneiro 167. O que acontece? O Google ele pode ter algum nome de rua errado. No nosso caso aqui, o endereço é Rua Maria Tereza Capistrano Carneiro, mas está cadastrado no Google errado e não tem o que fazer. Se por acaso a sua não aparecer, pesquisa no Google como está escrito o endereço para facilitar, ou então digite uma outra rua, um bairro aproximado que depois você pode ajustar no mapa.
Nesse caso aqui ele está me sugerindo então uma localização com essa informação que eu coloquei. Clicando aqui, ó, ele já puxou um 67 lá no número, preencheu o bairro Monte Verde. O CEP está com o CEP antigo, mudou o CEP recentemente. Eu posso vir aqui e fazer o ajuste para o CEP novo. Não tem problema nenhum. E eu venho e ajusto o texto. Maria Tereza, com Z, Capistrano, espaço Carneiro. Esse é o endereço certo. Depois que eu já puxei ele aqui no mapa, eu posso fazer todo o ajuste. E vou colocar como complemento portal Resende Consultoria. Beleza. No mapa, eu vou ampliar e vou aproximar. Se eu não tiver usando a função em tela cheia, eu preciso sempre segurar o botão Ctrl para poder aproximar e afastar. E aqui fica o escritório. Então, o escritório é essa parte aqui, ó, comprida, que está do lado da minha casa. Beleza, está aqui o escritório. Eu posso vir aqui e colocar marcadores, ele vai puxar o nome da rua, fica mais fácil de eu ajustar. E a fibra chega nesse ponto aqui. Beleza, vamos agora retornar para lá e finalizar. Então, primeira vez que eu estou salvando, salvar, ok, ele volta para a tela de fora. Na segunda vez em diante, ele permanece na tela interna. Estou aqui então em Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Três Corações, Varginha. Vou editar, finalizar. Beleza, então a estação já foi enviada para nós. Para editar, entre em contato com a consultoria. Bloqueio a edição. E para mim é suficiente essas informações. Agora a gente vai passar para a parte de enlace. Como que a gente vai estruturar as conexões? Porque eu tenho que informar para a Anatel aonde estão os pontos, como que eles estão interligados, qual a capacidade de tráfego entre eles, e no caso da fibra, a rádio também, mas eu tenho que desenhar o trajeto que essa fibra percorre. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, interligando cidades que estão afastadas, para vocês entenderem como que o portal vai ajudar nisso. Quando eu fazia, a primeira vez que eu fui fazer lá no passado, através de tabela do Excel, coletar esses dados, na hora de fazer o desenho do trajeto, é muito complexo. Até porque quando você tem uma fibra que está passando numa zona rural, por exemplo, no meio do mato, como é que você adivinha onde que está? Então, a gente criou a ferramenta de uma forma muito prática para você que é nosso cliente, ou você que deseja ser nosso cliente, editar as informações de maneira muito simples. Aqui, eu já tenho alguma coisa pré-cadastrada. E ele traz para mim que eu tenho um enlace que está conectando a chegada do link com o ponto seguinte. Então, nós vamos fazer uma edição desse enlace. Então, eu tenho aqui teste da chegada do link com aquele POP principal que eu falei lá atrás, que é um POP na fibra na cidade de Varginha. Ao clicar em adicionar estação, ele já me traz as novas estações que foram cadastradas, que também são do mesmo tipo. Então, se eu estou trabalhando com fibra, é fibra. Se eu estou trabalhando com rádio, ele só me mostra o rádio. Beleza. Então, na sequência, de Varginha para cá, eu tenho Pouso Alegre e depois eu tenho Santa Rita. Já foram todas utilizadas, eu fecho essa caixa de diálogo e eu posso aqui afastar o mapa, ele vai mostrar como que está feito essa conexão. Beleza? Nessa tela, eu não vou ainda mexer com o desenho. Eu só estou estruturando as conexões para que eu possa, nas etapas seguintes, fazer os ajustes necessários. Então, eu vou salvar essa da fibra, ok? E eu vou agora criar um novo. Vamos aqui, clicando no menu esquerdo em enlaces,
eu vou criar um novo registro para a única empresa que eu tenho acesso e vou criar um registro no rádio. Continuar. Ele abriu aqui agora um no rádio. Esse daqui que eu vou editar. E os demais eu vou depois finalizar, tá? Então vamos aqui, ó, editar esse do rádio. Estações relacionadas a esse enlace. Quais são as estações? E eu puxo aqui a tabela, ele me mostra tudo que tem no rádio. E eu vou lá, Pop Varginha. Depois do Pop Varginha, eu vou colocar esse outro que também está em Varginha. E depois esse que está em Três Corações. Eu posso também, aqui no sistema, marcar lá em cima se ele é um link redundante. Que aí ele já faz a conexão da última estação que foi colocada com a primeira, fechando o circuito. Eu posso ou não marcar. Isso daqui vai influenciar na resposta da Anatel, que diz qual que é o tipo de topologia. Se é uma topologia em estrela, em linha, em anel e por aí vai. Então, nesse caso, vou deixar que sim. Mas o que muda? Basicamente, nada a não ser essa nomenclatura lá para a Anatel. Salvei aqui, registro atualizado com sucesso e eu vou lá no cantinho direito, finalizar. Alterar o status para finalizado? Finalizar. E vamos finalizar também aquele outro que está lá, que é o da fibra. Então vamos editar aqui, que tem todas aquelas que nós colocamos. Finalizar, finalizar. Beleza. Aqui fora, quando eu seleciono aqui, ó, ele já me mostra uma prévia de como que estão todos os enlaces que eu tenho cadastrado no sistema. Então ele tem aqui a parte amarela, que são as conexões no rádio, e também no ponto 1 sai aquele ponto da fibra, onde chega o link, a estação principal vem para Pouso Alegre para Santa Rita. Show! Então nós cadastramos na etapa 1 as estações, na etapa 2 nós fizemos os enlaces, as conexões. Vamos agora trazer as características desse enlace na função propriedade de enlace. O que vai ser importante nessa fase? Aqui a gente vai informar se há ou não abertura de swap. Se tiver, coloca sim. Caso contrário, deixe não, como padrão. E a gente vai informar também a capacidade contratada ou a capacidade total daquele trecho. Pedro, eu contratei 2 GB. Informa 2 GB. Eu estou com a capacidade de 5, de 10. Ou, ano passado eu informei 2, mas agora eu aumentei a capacidade e agora a gente está em 5 GB. Vem aqui e faz a edição para o relatório 2024. Vamos pegar aqui então primeiro os de rádio, tá? O Pop Varginha Wi-Fi, que se conecta com o Pop Resende Wi-Fi. Vou aqui em cadastrar. Vou informar 300 MB, ou seja, 0.3 GB. Vou deixar o swap como não, salvar. Repare que ele mudou, ele veio lá para baixo. Eu vou concluir porque eu já finalizei o que eu precisava dele aqui. O segundo, que é o rádio do Resende para Três Corações, eu vou cadastrar a mesma informação. 300 MB, salvar, concluir, finalizar. Os de fibra, eu vou começar então. Esse daqui foi um cadastro antigo que eu fiz, a gente não vai considerar ele. E vamos nesse daqui, ó, teste chegada do link do Pop Varginha, ou seja, a entrega do link contratado no Pop principal. Vamos cadastrar, vou colocar aqui 5 GB, salvar. Vou concluir ele. Do Pop Varginha para Pouso Alegre, vou colocar também 5 GB, salvar. E eu posso, no caso de Pouso Alegre para Santa Rita, informar uma capacidade menor. Se for o caso, vamos botar aqui 1 GB. Salvar e concluir. Beleza. E eu vou agora mostrar para vocês lá na tela de estações o que muda.
Então, no cadastro eu falei que algumas já têm a informação do número de estação. Repare que antes do nome da estação ela ganha um número. Esse é o número de referência dentro da Anatel. As demais, elas só estão ainda dentro do nosso portal. A chegada do link, ela não é cadastrada na Anatel. Ela serve aqui como referência para gerar informação à base de todo o sistema. E aqui a gente tem uma marcação de conexões. Quantas conexões tem em cada ponto? Naqueles onde sai um ramo para uma conexão do tipo estrela, para vários outros enlaces, vários outros pontos, essa quantidade de conexões ela vai aumentar para aquela estação que está no centro. Ela se conectando com 6 estações ao seu redor, por exemplo, ela vai ganhar aqui 6 conexões. Fizemos o cadastro de estações, preenchemos os enlaces, que são as ligações entre elas, as propriedades do enlace, que é a velocidade, se tem swap ou não, e por final nós vamos para a conexão de enlace. Aqui a gente vai fazer o ajuste do posicionamento do mapa. Aquelas que são via rádio, então, por exemplo, aqui, Resende para Três Corações. E qual mais? Varginha Wi-Fi para Pop Resende. Vamos editar essa daqui, a primeira. Pop Varginha Wi-Fi para Resende. Editar. Se ela é via rádio, a conexão já está pronta, porque é uma linha reta de um ponto ao outro. Então eu vou salvar e vou vir aqui, concluir, finalizar. De Resende para Três Corações Wi-Fi, eu vou editar. Também uma linha reta, salvar e concluir. Essa daqui, ela entrou como um teste anterior, eu não vou fazer porque eu estou informando do Pop Varginha para o Resende Wi-Fi e do Resende Wi-Fi para o Três Corações. Beleza. Nas de fibra, eu vou vir aqui de Varginha e da chegada do link. Vamos então aqui, chegada do link, editar. Como ele está no mesmo lugar, a chegada do link é o mesmo ponto do POP, é como se estivesse um em cima do outro. Eu só vou salvar, concluir. E agora vem o grande detalhe, que são as estações que estão mais distantes na fibra. Então, se eu pego aqui do Pop Varginha para Pouso Alegre, na edição, vai dar uma distância muito grande. O que eu recomendo? Use a função de tela cheia. Ele vai mostrar aqui o mapa. No mapa, a gente colocou essa tonalidade azul para facilitar o destaque dessa linha branca, mas você pode também ativar a função de relevo ou então satélite, o que fica mais legal. O satélite é bom quando você vai fazer a informação de um trecho de mata ou passando dentro de uma roça, as margens da rodovia, não na rodovia. Então é importante essa organização. Vamos voltar para a visão de mapa e eu vou agora, de maneira muito simples, subdividir essa reta em vários segmentos. Então eu vou pegar aqui e puxar essa reta, esse ponto central, para o meio da rodovia Fernão Dias. Ela se divide em duas outras retas, que eu posso puxar nesse ponto central também em outros pontos e fazer essa subdivisão meio grosseira, que depois vai me ajudar a fazer uma divisão mais organizada do segmento daquele trecho. Por quê? Eu estou diminuindo para que uma distância muito grande fique menorzinha, fique mais fácil de você fazer essa edição. Então, fiz aqui, posso dar zoom também, fiz aqui uma pré-subdivisão, vamos botar aqui perto de Cariaçu, aqui, essa outra para cá, beleza. Agora eu venho ajustando de maneira mais tranquila. Por exemplo, aqui dentro da cidade, eu vou
vou pegar a saída mais próxima do asfalto, ou você pode vir pelas rodovias principais até chegar aqui no asfalto e descer. O importante é que trace o caminho correto do que faz sentido para você. Vou pegar aqui, vou trazer pelo asfalto, então vamos descer por aqui assim. E vamos trazendo aqui embaixo no asfalto. Aproximando aqui, ó, fica muito fácil de eu fazer esses ajustes. Simplesmente eu vou arrastando esses pontos e sempre entre os pontos já existentes aparece um novo ponto que eu posso selecionar, marcar e fazer essa divisão da reta. Se eu não achar onde está o ponto anterior, eu afasto um pouco mais para achar aquele ponto mais claro, onde ele faz a derivação de um lado para o outro. Muito simples, muito prático. Isso daqui foi algo que deu muito trabalho para a gente desenvolver, mas a gente pensando muito de que qualquer pessoa, de forma intuitiva, com os conhecimentos que já tem hoje do Google Maps ou de outros sistemas de posicionamento de GPS ou de mapeamento, como o Google Earth, e que já fez lá dentro o desenho da sua rede, traçou retas usando aquela ferramenta, consiga fazer a utilização de maneira muito tranquila, tá? Então, e isso foi um cuidado que nós tivemos muito grande ao desenvolver essa ferramenta. Beleza, tô já praticamente saindo aqui da cidade e isso daqui ele vai se converter na Anatel num dos campos do relatório, num posicionamento do GPS. Até daqui depois a gente pode cortar caminho. Pedro, eu errei aqui, eu não era para ter colocado esse ponto. O que eu faço? Clico com o botão direito sobre os pontos que já estão marcados e ele desfaz. E assim fica mais fácil você ir lá e fazer de novo o posicionamento, o mapeamento aqui. Nós vamos passar por aqui, ó, nesse bairro, cortando o caminho. Vamos passar por aqui. E depois a gente acessa de novo a rodovia mais para baixo. Não precisa ser meticuloso de querer fazer a curva com perfeição, porque isso daqui vai ajudar para que o mapa da Anatel fique mais preciso, fique mais organizado. Eles não pedem nenhum documento comprovatório que a sua fibra realmente passe por ali. Você pode fazer de uma maneira mais grosseira, sem problema nenhum, mas tem gente que tem toque. E aí vai querer fazer esse apontamento com muito mais precisão. Minha sugestão nas curvas, por exemplo, quando tem rodovia, faça um ponto intermediário. Vamos pegar aqui, ó, onde tem uma derivação de uma curva mais acentuada. E aí depois você vai fazendo os demais pontos. E assim fica muito mais fácil de você fazer. Aqui eu vou pegar esse ponto intermediário aqui, e aí eu puxo para cá e faço os ajustes. Beleza. Eu não vou fazer muito detalhado, tá? Vou fazer mais grosseiro aqui, para você verificar como que o sistema se comporta. Alô, São Gonçalo! O pessoal às vezes me pergunta, tá? Pedro, eu posso fazer o upload do mapa que eu já tenho lá no Google Earth? Não. Por que não? Porque o ponto de referência do início da linha e do final, que são os pontos das estações, não vai bater. Às vezes muda um pontinho lá no final das coordenadas, não é o mesmo. Então a gente precisa que eles estejam ajustados, bem alinhados. Por esse motivo, tem que ser feito dentro do portal. É algo fácil de fazer, simples. Todos os clientes nossos aprovaram o uso da ferramenta.
Obviamente que você que tem uma estrutura muito maior vai sentir talvez uma dificuldade um pouco maior em fazer esse mapeamento, mas eu digo que no primeiro ano, mesmo na fibra, a gente informava uma reta, porque não tinha sistema capaz de gerar isso. E eu digo que a maioria das consultorias, a maioria dos provedores que estão tentando entregar por conta própria esse relatório, eles estão fazendo a informação de linha reta, de um ponto inicial e o ponto final. Ao pessoal aí de Cariaçu, um abraço para vocês, temos clientes lá em Cariaçu. E aí, não precisa fazer muito ajustado, faça o melhor que você pode, mas mostre para a Anatel que os seus dados têm um nível mais elevado, mais refinado de qualidade. Vou continuar aqui a edição e daqui a pouco eu volto. E é isso aí, estamos agora chegando à reta final aqui no Fernandão, no trevo de Pouso Alegre. E daqui a gente vai fazer a derivação para a cidade de Santa Rita. Pedro, eu preciso passar toda a minha estrutura de rede, todo o detalhamento da cidade de Pouso Alegre, onde eu vou atender? Não. O principal, a espinha dorsal do seu provedor é o que é recomendado estar aqui. Se esse trecho cair, ele vai afetar de forma significativa a sua capacidade de entregar serviço para os seus clientes, aonde dói mais o seu coração quando tem uma queda? Esses pontos são os pontos mais cruciais. Se ele for um tronco principal, você vai ter uma urgência maior em resolver o problema. Agora, se for em pontos terminais, não vai afetar tanto e aí você não se sente com a obrigação tão iminente de corrigir isso imediatamente. Então, vá por esse critério. Aonde é a sua prioridade, seu foco, sua atenção? Qual que é a estrutura principal? É isso que a gente precisa para a Anatel. Beleza, terminei aqui a parte da ligação entre Varginha e Pouso Alegre. Eu vou salvar e vou concluir. E para finalizar, fica o trecho mais curto que liga Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí. Mesma situação, muito simples. Eu vou fazer derivações mais ou menos estruturadas para permitir que eu faça depois com um zoom mais próximo a organização meticulosa desse trajeto e aproximo e vou fazendo uma organização mais simples. Vou fazer a edição desse trecho e já volto aqui. Ufa, chegamos em Santa Rita do Sapucaí. Nós estamos nesse ponto vermelho. A gente vai ajustar agora o trajeto por dentro da cidade, entrando pelo ponto mais próximo da rodovia e passando pela Praça Santa Rita, ponto bem conhecido aqui na região pelo santuário da Santa Rita de Cássia. Beleza, vou tirar esse ponto aqui que eu botei à toa. E vamos lá. A cidade é uma cidade conhecida por ser chamado Vale da Eletrônica. Aqui nós temos a Escola Técnica de Eletrônica, uma referência muito, muito grande a nível de país e até na América Latina. Temos o Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, formando profissionais da área de telecom há muitos anos.
Inclusive, o Geraldo Magela, o meu pai, ele é formado nessa universidade. A gente está bem próximo a ela, Instituto Nacional de Telecomunicações, Inatel, e que é esse ponto aqui. E nós estamos em casa. Pronto. Chegou aqui no escritório, entregue. Vamos reduzir. O mapa está montado. Então, repare que ele faz todo o trajeto da rodovia. Ficou bacana. Vou clicar em salvar e vou concluir, finalizar. Porventura, se tiver, como o caso aqui, algum trecho que não está finalizado, esse não entra no relatório. Esse daqui foi um teste inicial que eu fiz. Eu resolvi deixar ele aqui, não quis excluir, não quis tirar, mas a gente pode fazer essa exclusão também, caso no final de toda a organização reste alguma coisa que não faz sentido. Ou de repente, Pedro, foi colocado ali, deixa assim por enquanto, mais para frente a gente vai ativar ela de fato, para aparecer no ano que vem no próximo relatório, tá tudo certo. As que estão finalizadas vão para o relatório, e o relatório ele é gerado agora de forma automática pelo portal Resende, baseado nas informações que vocês colocaram. Então aqui em estações nós temos todos os pontos que são os pontos principais que fazem sentido para essa estrutura que eu utilizo. A visão de enlaces vai trazer de forma muito simplificada como que está a interligação de uma forma geral. Propriedade de enlace, eu vou dizer qual a capacidade instalada e se tem swap ou não. E em conexões de enlace, eu vou fazer o desenho do trajeto. Então vamos pegar aqui de Varginha para Pouso Alegre. Apesar dela estar finalizada, eu consigo ver todo o trajeto que está sendo declarado para a Anatel. Isso tudo vai para esse relatório agora de fevereiro. E é isso. Espero que tenha ficado claro para você como que o sistema se comporta e como que a gente consegue, em tempo recorde, entregar esse relatório de todos os nossos clientes, porque os dados já estão aqui, eles já foram analisados, foram validados, e na hora da entrega do relatório, a gente gera todos e envia. Não tem que ficar correndo atrás de informação, perdendo prazo, nada disso. Espero que para você tenha feito sentido esse vídeo. Mais uma vez, curta, compartilhe, deixe seu comentário e, mais importante, se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que nós estamos gravando. Um forte abraço e até mais!